Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendas irmãs, amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, amados irmãos, nosso Senhor deixa uma lição sobre o orgulho. Nosso Senhor nos fala sobre o orgulho. O orgulho, amados irmãos, esta doença da alma, que podemos dizer que é a raiz de todos os males, a raiz de todos os pecados. Nós já vemos na história da salvação a queda dos anjos, uma revolta contra Deus, um pecado de orgulho. Logo depois a gente vê o pecado de Adão e Eva, mais uma vez, o pecado do orgulho, querendo ser iguais a Deus. E olhemos quantas consequências, depois do pecado de Adão e Eva, por causa de um só pecado de orgulho. Por isso, amados irmãos, nosso Senhor nos chama a atenção hoje para o orgulho. Quanto o orgulho faz mal à nossa vida espiritual. Esse hidrópico que Jesus curou no Santo Evangelho de hoje é figura de um coração inchado. O hidrópico é aquele que sofre daquela doença com excesso de água no corpo, e ele é grande, ele é inchado, e a figura, amados irmãos, daquele homem, daquela mulher que tem o coração também inchado, o coração cheio de orgulho, o coração grande de orgulho. Infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade, numa filosofia de vida, uma filosofia existencialista, que tudo gira em torno do meu eu, da minha pessoa. E daí gera, amados irmãos, uma cultura hidrópica que nós não podemos cair nesta cultura hidrópica. Uma cultura inchada pelo orgulho. Não é aquelas pessoas que acham que sabe tudo, que sabe mais do que os outros. Daí nasce também o narcisismo desta cultura inchada, hidrópica. Aquele que acha que é melhor, que os seus irmãos, o seu próximo é inferior a ele, e aí falta empatia com o próximo, falta caridade com o próximo. Quanto mal faz esta cultura hidrópica. Aquele que acha que sabe tudo, aquele que acha que está certo, aquele que acha que pode realizar tudo o que pensa, que pode realizar todos os seus desejos, que tem o direito de fazer e de dizer o que ele pensa, o que ele acha. Vejamos no Santo Evangelho, nosso Senhor ao lado dos fariseus. Os fariseus começam a criticar Jesus. Jesus está errado, nós somos os melhores. Ele não está cumprindo a regra, ele está curando no dia de sábado. E nosso Senhor vai falar para eles: mas vocês caindo um boi, um cabrito no dia de sábado, vocês não vão lá tirar? Por que eu não posso ter compaixão e misericórdia desse homem que sofre da hidropisia, que está doente e que precisa da cura? O amor, amados irmãos, a misericórdia vai muito mais além do que a letra, do que a lei. E nosso Senhor curou aquele homem porque ele não era orgulhoso, porque nosso Senhor olhava mais no bem do próximo do que para si mesmo. Hoje, amados irmãos, na leitura, São Paulo nos alerta, nós devemos conhecer mais o amor de Cristo, a altura, a profundidade, a largura. Mas como conhecer mais o amor de Cristo? Como praticar a nossa fé, se muitas vezes a gente está inserido nesta cultura hidrópica, do inchaço, do orgulho? Causa esse bloqueio. Eu não amo a Deus, eu não amo meus irmãos, porque eu tenho o coração bloqueado pelo orgulho. Esse coração inchado, esse coração grande demais pelo orgulho. Isso acontece também dentro da vida da igreja. A gente vê essas pessoas que vão para a internet, para o canal do YouTube, que se acham o direito de falar o que quer e o que pensam, sem base nenhuma na doutrina da igreja e do magistério, e se dizem igreja acima do Papa, acima do magistério da igreja, acima daquilo que nosso Senhor pregou. São as pessoas inchadas pelo orgulho. A gente vê esses grupos paralelos à igreja que vão criando, e às vezes tem
até certas coisas boas, mas no fundo, amados irmãos, pode manifestar este orgulho, esse coração inchado. Nós somos os melhores, nós estamos acima do Papa, nós estamos acima da igreja, nós estamos acima da doutrina da igreja, e por isso aquilo eu concordo, aquilo outro eu não concordo, aquilo eu quero, aquela outra doutrina da igreja eu não quero. São os corações orgulhosos, coração inchado. Isso pode acontecer na nossa vida também familiar, da nossa casa, um coração inchado pelo orgulho. Os filhos que não têm mais essa humildade de obedecer os pais, de acolher a experiência dos pais, os conselhos dos pais, e se dizem que pode fazer o que querem. Eu sou melhor do que o meu pai, do que a minha mãe, e eu posso fazer o que eu penso, eu sou dono de mim mesmo. Eu vou realizar os meus desejos. É um coração muito mesquinho, o coração que olha só para si, que está olhando só para o seu eu, o eu em primeiro lugar, aquele que não mede as consequências. Isso pode acontecer entre o casal, entre o esposo e a esposa, aquele esposo que é cabeça dura, que nunca quer ceder em nada e acha que sempre está certo, e que não tem limites e quer fazer o que quer e quer realizar todos os seus desejos. Daí vem também as traições dentro do matrimônio, aquele que não mede as consequências porque quer realizar o seu eu, quer realizar o seu coração, quer realizar o seu egoísmo e não pensa nas consequências que vai ter para os filhos, que vai ter para a sua própria esposa, que vai ter para a sua própria casa. É esse coração inchado. Pode acontecer com a esposa também, que acha que sempre o seu ponto de vista está certo e que o marido sempre está errado. Um coração muito inchado pelo orgulho, aquele coração que não cede, aquele coração que não escuta, aquele coração que não se abre ao próximo e aos irmãos. Infelizmente, esta é a cultura de hoje, que quer destruir qualquer autoridade e cada um quer fazer aquilo que pensa, aquilo que dá certo, não aquilo que é correto, aquilo que vai realizar o seu eu. Tudo tem que realizar o meu eu. Esta é a cultura de hoje, amados irmãos, que nós não podemos cair nesta cultura. Tem uma história de um homem que ele dizia que ele era egoísta demais e que ele pensava só em si, e depois ele se libertou disso porque ele encontrou o amor, encontrou o verdadeiro amor. E ele dizia que a sua vida era como que um quarto fechado. Imagine um quarto fechado, cheio de espelhos, ao redor do quarto cheio de espelhos, e ele buscava a si próprio, ele buscava sempre o reflexo de sua pessoa. Ele olhava só para si, ele olhava só para o seu eu. A sua vida era como esse quarto cheio de espelhos. No seu ambiente de trabalho, sempre era a primeira coisa, era o que ele achava, era o que ele pensava, era o que ele sabia. Diante das situações, diante das pessoas, era sempre o seu ponto de vista, era sempre os seus desejos a realizar, os seus prazeres. Ele vivia assim, olhando para os espelhos, buscando a sua própria imagem, buscando o seu próprio eu. E um dia, até que ele se deu conta que ele deveria quebrar esses espelhos. E isso ele fez, ele quebrou os espelhos, amados irmãos, e ele abriu as janelas. E a partir deste momento, pelas janelas, ele começou a enxergar os seus irmãos. Ele começou a enxergar lá fora, ele saiu de si mesmo, ele começou a enxergar aquilo que estava ao seu redor. Ele começou a enxergar a beleza de Deus, quebrando os espelhos, ele abriu as portas e começou a sair ao encontro de Deus, ao encontro de seus irmãos. Aquilo que ele poderia servir a seus irmãos, as suas qualidades, aquilo que ele tinha de bom, ele procurou alegrar a vida de seus irmãos e procurou buscar a Deus no seu coração. Portanto, amados irmãos, é preciso também muitas vezes quebrar os espelhos da nossa vida, sair de nós mesmos. Só podemos quebrar esse sistema, esse coração inchado pelo orgulho, essa grande doença da vida espiritual, se nós quebrarmos os espelhos, começar a enxergar lá fora, começar a enxergar
mais o esposo começar a enxergar mais a sua esposa, as necessidades da sua esposa, a sua esposa enxergar mais o esposo, os seus filhos, enxergar mais a experiência de seus pais. É preciso abrir janelas da nossa vida para irmos ao encontro de Deus. Só assim nós vamos realizar o que São Paulo pediu hoje, conhecer melhor a profundidade do amor de Cristo, a largura, a altura do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é esta graça que nós vamos pedir hoje, que se nós estivermos dentro desta cultura da hidropisia, que possamos sair dela, que possamos sair de nós mesmos, da nossa própria bolha, do nosso próprio quadrado, para enxergar aquilo que nós precisamos, que tenhamos a nossa fé humilde para acolhermos os nossos irmãos, os nossos pais, para acolhermos a igreja. Nós precisamos do nosso Papa, nós precisamos da igreja, nós precisamos da sua doutrina. Nós não somos melhores, nós não temos tudo, não sabemos tudo, e nós precisamos de todos, e nós somos para todos. Nós fomos criados para receber este amor e para amar. Que possamos pedir, invocar sempre, fazer aquela invocação: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Que eu possa imitar o coração de Jesus nessa mansidão, nessa humildade, reconhecer a minha pequenez, abrir as janelas da minha vida, para que eu possa, com humildade, encontrar o verdadeiro amor, como Jesus encontrou na sua vida, curando aquele homem, porque ele pensava mais no próximo do que em si. Que possamos pensar mais nos nossos irmãos, na nossa vida de cotidiana, para que uma vez, amados irmãos, reinando com Cristo aqui na terra, pela humildade, pelo serviço, pela obediência, quebrando o nosso orgulho, nós possamos também reinar com Cristo um dia no céu, por todo sempre. Amém.